Aí a gente vem para a página 72. Na página 72 continua, tá assim. Aí aqui, ó, já variou. Por quê? Porque a palavra água, ela está determinada, ó. A água é boa. Não ficou água é bom. Por quê? Porque a palavra água está determinada pelo artigo. Aí a palavra proibido também, ó, proibido. É proibida a entrada. A palavra entrada, ela está determinada pelo artigo a. E a gente continua. Aí a gente tem outras palavras aí também que às vezes a gente fica meio confuso em usar essas palavras, que são as palavras anexo, incluso, mesmo, obrigado e próprio. Essas palavras, elas sempre irão concordar com o substantivo que acompanham. Você pode, elas vão sempre concordar. Sem medo da gente ser feliz, você pode fazer a concordância. Exemplo, aí tem assim, os documentos, você viu, os documentos é um substantivo masculino. Aí foram anexos. Você viu por quê? Porque concordou. Não vou botar os documentos foram anexas. Não, os documentos foram anexos. Anexo é assim, os documentos foram junto com alguma coisa. Isso é chamado de anexo, tá? Aí poderia ser também, os documentos foram inclusos. Agora, se fosse assim, as fotos é feminina. Aí seria assim, as fotos foram anexas ou as fotos foram inclusas, porque a palavra anexo, incluso, mesmo e obrigado e próprio, ela concorda com o substantivo que a acompanha, ok? Por exemplo, eu digo, eu mesma, eu tenho que dizer eu mesma, porque o mesmo, ele concorda com o substantivo, e o substantivo aqui é feminino. Se for no caso de um substantivo masculino, se for um homem, ele vai dizer eu mesmo escrevi isto, porque é masculino. Então, gravem direitinho para que vocês não esqueçam. Obrigado também, obrigado. Ao feminino, nós, as mulheres, quando a gente agradece obrigada. Obrigada. O homem diz obrigado. Tá? Se a gente quiser fazer a redução da palavra obrigado, eu direi eu grata. Eu estou grata. E o homem vai dizer eu estou grato. A gente reduziu a palavra obrigado. Ok? Então, eu não posso esquecer. Própria, né? O homem fala foi eu próprio. Eu próprio. A mulher diz eu própria, né? Própria. Então, essas palavras você não vai esquecer, ó. Anexo, incluso, mesmo, obrigado e próprio, elas concordam com o substantivo que as acompanham, tá? Aí tem, ela me disse, muito obrigada. Ela me disse, porque foi ela, né? O ser é feminino. Aí a gente tem algumas outras palavras aqui que é assim, barato, bastante, caro, meio e muito e pouco. Aí ele diz, se essas palavras tiverem valor de adjetivo, se elas estiverem qualificando ou dando característica a um substantivo, elas vão concordar com o substantivo que acompanha. Agora, se não for assim, elas vão ficar invariáveis, elas não vão mudar, ok? Aí a gente tem um exemplo aqui. Aquelas meias, ó, meias são caras. Então, ela está dando o quê? Uma característica das meias, que são muito caras, tá? Então, aí você viu que aí não ficou, aquelas meias são caros. Aquelas meias são caras. Por quê? Porque, no caso, aí houve uma concordância do adjetivo com o substantivo meias, ok? Aí depois tem assim, bastantes policiais permaneciam nas ruas. Esse bastantes aí não é advérbio,
porque a gente tem aprendido que o advérbio é uma palavra invariável. Se ele variar em número, ele já não é, deixou de ser advérbio e passa a ser um pronome indefinido. Por exemplo, nós temos o advérbio muito. Muito é advérbio, mas se eu escrever muitos, ou se eu colocar muita ou muitas, já deixou de ser advérbio e passou a ser um pronome indefinido, ok? Então, a gente tem aqui, bastantes policiais permaneciam nas ruas. Aí eu tenho a palavra bastante, você está vendo aí no seu livro, bastantes, e você tem policiais. O que aconteceu? Esse bastantes aí, ele teve que virar um pronome indefinido, porque ele está modificando, né? Ele está dando uma característica, ele tá tendo valor de adjetivo do substantivo policiais, ok? Ele não é advérbio, até porque o advérbio ele não acompanha substantivo. O advérbio ele acompanha adjetivo, verbo e ele mesmo, não é isso? O adjetivo, o advérbio ele é essa palavra, que ele modifica o verbo, o adjetivo e ele mesmo. Aí você tem aí do lado, você tem o seguinte, você tem bastantes policiais permaneciam nas ruas, tá? Você pode trocar esse bastantes por muitos, né? Aí você também não vai continuar não tendo um advérbio, ok? Você vai ter uma palavra com valor, não é aquele adjetivo, tem valor de adjetivo. Por quê? Porque ele está concordando com o substantivo, ok? Agora, se essa palavra tem valor de advérbio, aí se ela tiver valor, não, se ela for um advérbio, aí ela vai ficar invariável. Aí ela não vai variar, tá bom? Aí a gente tem aqui embaixo, o preço é bastante variável. Você viu que o bastante aí ficou invariável, ficou no singular. Porque esse bastante aí, ele é um advérbio. Eu não posso dizer o preço é bastantes. Não tem, é bastante, não. O preço não pode ser é bastantes. Aí, no caso, ele é um advérbio mesmo. É um advérbio de intensidade, ok? Aí tem outro exemplo. Minha blusa custou caro. Esse caro aí, na realidade, ele é um advérbio. Ele é um advérbio. Se tivesse escrito assim, a minha blusa foi cara, aí esse caro não seria advérbio, porque aí está se falando de valor, de custo. Toda vez que a palavra caro, né, ele definir, ele traduzir para a gente valor, né, financeiro, ele vai ficar invariável. E tem também o problema do menos. Olha, gente, a palavra menos, ela vai ser sempre invariável. Não existe menos, por favor. A gente veio errando durante muito tempo, né? Mas não existe a palavra menos, porque a gente entende assim, tem mesmo e tem mesma, então pode ter menos e pode ter menos, não pode. Não pode mesmo, né? Menos não existe. Então vai ser sempre assim, carne cozida é menos calórica, tá? Vai ser sempre menos, nunca vai ser menos, porque carne é feminina. Porque a palavra menos vai ser sempre invariável, ok? Então a gente vai dar continuidade, né? Vocês vão fazer as atividades. Essas atividades, elas nem são tão complicadas, porque nós já vimos bastante dessas atividades no 7º ano. Então, você vai dar uma olhada, você vai ler direitinho e depois nós estaremos retornando
para corrigirmos os deveres. Eles ainda puseram aqui, não sei se você vai ver aqui, falando sobre a palavra alerta, tá? Ele diz que a palavra alerta, se ela realmente, ela traduzir para a gente atenção, né? Se ela traduzir para a gente assim, atenção, aí essa palavra alerta, ela pode ir para o plural, tá? Então, fala assim, pessoas alertas têm mais chance, né, de sobreviver. Aí você vê, pessoas alertas. Aí, nesse caso, esse alertas é um adjetivo. Agora, se essa palavra alerta estiver acompanhada da preposição em alerta, aí ela vai ficar invariável. Não existe em alertas. Existe alerta e alertas. Em alerta não existe, porque em alerta é uma locução adverbial, ok? Então, vocês farão as atividades e depois nós estaremos corrigindo, tá bom?